Olá, bem-vindo ao SaaS Talks, nova temporada. Aqui a gente conversa com empresas, com clientes do SaaS, fala um pouco sobre mercado, sobre tecnologia, IA e dados. Hoje a gente está aqui com o Pedro, do BTG Pactual. Obrigada, Pedro, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Carol. E também Salama aqui, representando o SaaS. Obrigada, Salama. Obrigado pelo convite, Carol. Obrigado pela presença, Pedro. Pedro, vamos começar do começo, de como você chegou aqui nessa área de tecnologia e na área de dados e dentro da área de crédito onde você atua. Eu vi que você é engenheiro de petróleo. Como é que da engenharia de petróleo você foi parar no meio da tecnologia? No meu penúltimo ano, eu comecei uma pesquisa em parceria com a Petrobras, em que eu buscava reconhecer as assinaturas de variáveis de perfis de poços. Então, resumindo bastante a história, quando a gente faz uma perfuração de poço, a gente coleta diversas informações e aí, no fim do dia, eu tenho uma tabela com diversas informações sobre a rocha, por exemplo, que está sendo perfurada, e no final uma coluna com um registro de óleo ou petróleo, né? Petróleo, óleo ou água. E aí eu usei uma rede neural artificial para poder entender como esses dados se comportavam. Dá para fazer um paralelo muito forte com uma base de clientes, com informações cadastrais, transacionais, até comportamentais, e uma marcação de inadimplência. Então, acho que daí que veio o interesse no mercado de crédito, que realmente era um paralelo muito forte. E foi nessa época que começou a sua conexão com o SaaS diretamente ou ainda não? Isso, foi em 2019 que eu comecei um estágio no Banco Safra, comecei a usar o SaaS, na época ainda com o Guide, e desde então continuo usando até hoje. E de lá para cá, como é que você vê esse momento que os bancos estão passando? Quer dizer, se fala muito de IA generativa, é um momento bem movimentado para os bancos, né? Como é que você vê isso, especialmente para o BTG Pactual? Eu acho que a inteligência artificial veio para ficar, isso é sem dúvidas, e ela trouxe ganhos notáveis para o mercado, para crédito, é super visível isso. O que a gente costuma falar bastante, a gente conversa bastante isso com o Salama, a gente está num momento de hype de IA, mas a gente tem que tomar cuidado, não chega a ser cuidado, mas ter um pouco de cautela com não usar IA indiscriminadamente, né? Então, tomar um pouco de cuidado para não sair trocando absolutamente tudo por IA, entender que a IA, na verdade, é uma ferramenta para eu atingir um objetivo e não o objetivo em si. Então, a gente busca sempre entender como que a gente consegue usar IA para melhorar algum processo, para tirar alguma dor que a gente tenha no crédito e não usar por usar. Então, eu vejo que tem, claro, isso que você está falando, né, cada vez mais utilização da inteligência artificial. Você vê hoje até uma pressão da área de crédito em cima da área de TI, porque em geral o que a gente via muito era as áreas de TI tentando fazer com que as áreas de negócio utilizassem novas tecnologias, né? E hoje a gente vê um movimento muito grande de todo mundo, a massificação, fazendo com que a área de TI se sinta até no canto ali, no corner, para implementação. Como é que hoje é lá no BTG essa dinâmica entre TI e negócios? Segue muito essa linha que você falou, mas até dos dois lados. Então a gente tem uma integração muito forte com a área de tecnologia para trazer essas inovações para dentro, para o mundo de crédito e conseguir aplicar isso. E aí esse é um trabalho contínuo, porque é uma área que não tem tanto o know-how de crédito, mas que entende a tecnologia muito bem. Mas a gente tem também a demanda da própria área de crédito, de começar a ter modelos mais novos, de informações mais alternativas, sair um pouco dos birôs tradicionais que a gente está acostumado. Então, a gente tem bastante essa demanda, sim. Temos muita sinergia com a área de tecnologia. E, Salama, isso que ele falou sobre o hype em cima da IA está muito em linha com o que o SaaS vê também, né? De a gente ir além desse hype e entender realmente qual é a necessidade do negócio, né? Como é que você vê isso e também o que você tem visto no mercado com os bancos que você conversa todo dia? Sim. Então, assim, os fundamentos, né, de crédito, eles permanecem os mesmos, mas as possibilidades hoje que a tecnologia propicia são exponenciais, né? Então, eu queria contar um pouco de como foi a primeira vez que eu tive contato com uma concessão de crédito, né? Que eu trabalhava na empresa da minha família, que era uma fábrica que vendia antenas e alarmes para o setor automobilístico, né? Então, tinha uma venda que era para as montadoras e tinha uma venda que era para o mercado secundário. Quando eu fui trabalhar lá,
tinha um problema muito claro lá, inadimplência, né? Então, para o mercado secundário estava sendo vendido. E eu me lembro que na época contrataram um diretor financeiro. Esse diretor financeiro, eu estava começando, né? E ele começou a me explicar. Ele falou assim, olha só, para resolver o problema de inadimplência, se quiser você para de vender, você não vai ter mais nenhuma inadimplência. É um problema fácil, né? De vender. Por outro lado, se você liberar tudo, né, se você não tiver nenhum critério, definir para qualquer cliente, você vai estourar a sua inadimplência e você não vai ter a melhor venda possível, né? E aí foram um pouco os fundamentos. Ele falou, olha, a gente precisa reduzir um pouco, reduzir ao máximo esse tempo que a gente vai gerar o crédito, a gente tem que ter regras claras de estabelecimento do que dá para se fazer ou não, e a gente precisa entender o nosso cliente para saber com quem que a gente quer oferecer, né? Então, o que eu vejo hoje, essas 3 demandas, elas continuam muito, muito fortes. E nesse caso, até no estabelecimento das regras, aumentaram as vendas, porque a área de vendas começou a definir, olha, eu posso vender em determinados clientes, em outros não, então vou focar nos que eu posso vender, né? Que é um pouco também da seleção de para quem que você vai vender. Então, o que eu vejo hoje nos bancos, em geral, primeiro ponto, essa questão da automação, e aí a inteligência artificial e a generativa vão ajudar demais para que você tenha as possibilidades de reduzir muito esse seu ciclo, né? Você está perdendo crédito, concessão de crédito, na medida em que você não é ágil, que você não é rápido. O segundo ponto que eu vejo é essa questão da flexibilidade, né? Então, se o mercado muito dinâmico, muito ágil, você precisa mexer regras, você precisa colocar elas rápido em produção, você precisa ter mais dados o tempo todo. Então, a questão da flexibilidade de você, à medida que vai passando a situação, você vai incorporando nos teus modelos e fazendo a concessão de crédito, ela é fundamental. E um último ponto é a questão da hiperpersonalização, né? Então, cada vez mais e a generativa, que a gente tem falado, a gente vai comentar um pouquinho mais, ela é fundamental para que você conheça muito bem e a muito mais profundidade os seus clientes, né? Então, eu queria entender aí contigo se é mais ou menos nessa linha, se você vê alguma outra tendência muito importante com relação à adoção dessas tecnologias nesses 3 pontos. Eu super concordo, acho que você tocou em 2 pontos bem críticos. O de entender o cliente, esses modelos de inteligência artificial e de GenAI entram muito bem, né? Então, quando a gente pensa, hoje a gente ainda faz modelos de persona, por exemplo, se identificava uma persona para pensar numa propensão a um produto, por exemplo. Hoje eu posso pegar essa própria persona, os inputs que criaram essa persona, alimentar uma GenAI e fazer uma oferta completamente diferente do mesmo produto para clientes com perfis distintos, né? E às vezes a gente está falando até da mesma oferta, da mesma condição, mas você oferta de formas muito diferentes. Então, nessa linha, assim, inquestionável os ganhos que a gente tem com o GenAI, por exemplo. E o outro ponto que você comentou, que é isso de rapidez. Pensando até no BTG, a gente trabalha com um cliente de mais alta renda. Eu não posso errar numa atribuição, por exemplo, de limite e falar, espera 1 ano usando que eu penso em te dar um aumento. Esse cliente já é bem atendido no mercado. Então, eu preciso dessas informações muito mais rápido, eu preciso ter atualizações do meu modelo muito mais constantes, e a inteligência artificial faz muito bem isso. Sempre tendo cuidado para a gente garantir estabilidade, para a gente garantir consistência das informações, que o processo é redondo ali, de novo, não é fechar o olho, virar a chave para AI e torcer para tudo dar certo, mas com certeza acho que esses 2 pontos são super críticos. Quer dizer, a gente pode esperar cada vez mais personalização, que é o que o cliente quer no fim das contas, né? Com certeza. Estou ouvindo aqui você comentar, eu queria entender um pouco como que vocês estão nesse momento de hiperpersonalização. Eu sei que a IA generativa demanda uma série de cuidados, né? E aí o SaaS, ele entra muito para garantir que os LLMs, né, numa IA generativa, ele não funciona sozinho, né? Você precisa ter toda uma orquestração, uma série de cuidados com segurança, com questões éticas. Eu queria entender como é que está hoje essa questão aí no BTG. A gente está buscando, na linha do que você comentou, buscar cada vez mais personalizar, fazer essa hiperpersonalização, não se limitar à comunicação, por exemplo. Então, a gente está pensando em hiperpersonalização tanto de produto, quanto de oferta, quanto de comunicação. Então, realmente expandir isso
e conseguir cada vez mais identificar que para aquele cliente específico um produto é mais adequado por um motivo específico e direcionar a comunicação daquela forma. Ou a gente tem, por exemplo, cartão modular que você consegue escolher os seus benefícios. Eu consigo traçar perfis de clientes com IA generativa e garantir que eu vou falar do benefício específico que faça mais sentido para ele. Então, hoje a gente segue muito nessa linha, olhando para a IA generativa e nossa oferta de produtos. E no meio disso tudo, vocês também contam com SaaS para algumas coisas na sua área de crédito. Recentemente, inclusive, fizeram uma migração de uma outra versão do SaaS Vaia para uma versão mais atual, né, que é a plataforma do SaaS de AI Dados. Conta um pouco desse histórico do banco com o SaaS especificamente, Pedro. Antes até do histórico do banco, eu comecei a trabalhar com o Vaia em 2019, com o Guide. Com o SaaS em 2019 com o Guide. Em 2021 ou 2022 que a gente passou para o Vaia 3.5 e agora está com o Vaia 4 a partir desse ano. Quando eu comecei, realmente não conhecia a ferramenta, tinha uma noção básica de programação muito por conta da faculdade em Python, sabia o básico ali de SQL, mas no geral, hoje eu falo tranquilamente assim, em termos de manipulação de base de dados, eu considero uma das melhores ferramentas hoje, me identifico muito com ela. O que eu vi da plataforma do Vaia é que ela acaba sendo muito mais pragmática do que as versões anteriores. Então a gente acaba tendo soluções prontas, que naturalmente conseguiria até fazer já com o Guide, mas que eu ganho muito tempo com isso. E querendo ou não, a gente está num mercado que quanto mais rápido eu consigo tomar a decisão, melhor. Então, chega um conjunto de dados novos, às vezes em um dia eu consigo fazer um teste ali e validar que aqueles dados são interessantes. Isso facilitou muito. E não tem tanto a necessidade de ter um conhecimento extremamente técnico por trás. De novo, não é o caso de você fazer sem saber o que está fazendo, você quer entender o que tem ali por trás, mas tem muito ganho com isso. E um ponto que a gente conversa bastante é muito a questão, vou chamar aqui de governança, mas, tem diversas ferramentas. Eu brinco que dá quase para eu fazer o modelo com um Abaco se eu precisar. Mas a governança disso vai ser quase zero. Então, a gente consegue garantir toda a consistência das informações que estão entrando, como que está o processo, se rodou absolutamente corretamente. Todo esse processo a gente tem essa garantia e consegue ficar tudo muito bem integrado no Vaia. Eu queria pegar um ponto importante, porque o SaaS, ele é muito... O SaaS Guide, né, é a ferramenta mais conhecida do SaaS, e a gente tem muitos, ainda milhares de usuários no Brasil e globalmente, né? O SaaS Guide, ele era uma plataforma, é uma solução, uma ferramenta, né, mais isolada de um ambiente analítico, ela tem um próprio ecossistema, né? E quando você vai para o ambiente Vaia, ele já está totalmente plugado nos teus dados na nuvem, no teu data lake, ela é em microserviço, né? Então, é uma mudança muito grande que isso permite muito esse tema que você comentou da governança e você ter todas as possibilidades de conectar em várias outras fontes, né? Não necessariamente você precisa usar o SaaS de ponta a ponta. Eu queria até ouvir um pouquinho mais dessa migração. Como é que vocês... Eu sei que a migração vocês fizeram até do Vaia 3 para o Vaia 4, enfim, os números, mas foi uma migração bastante rápida. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais como que foi essa migração para vocês. Foi algo duro? Foi fácil? Foi difícil? Uma das coisas que a gente sentiu que fez uma diferença brutal foi ter realmente a gente feito... Claro, com 100% apoio do time de tecnologia, mas a gente, como área de negócio, ter comprado nem briga, né? Mas ter comprado esse projeto. Então, não era um projeto de tecnologia auxiliando a gente, era um projeto nosso mesmo, que a gente que estava ali testando, validando. A migração do Vaia 3 do 3.5, né, eu acho, para o Vaia 4 foi relativamente tranquila, a gente fez em pouco tempo, não tivemos muita dificuldade de conexão com o Lake, a gente conseguiu reaproveitar toda a parte de permissionamento que a gente já tinha com a conta do SaaS, toda a parte de base de dados, nosso time de IT falou que foi relativamente tranquilo. Então, a migração do 3 para o 4 foi bem tranquilo. Eu imagino que se a gente tivesse do Guide com todas as bases em servidor SaaS migrando para a nuvem, teria sido bem mais complicado, um pouco mais complicado. Se tivesse um legado maior, né? É legal você falar isso, Pedro, porque sempre que se fala em migração em bancos, todo mundo tende a pensar que é algo muito complexo, né? E não necessariamente. Não, eu acho que assim, tem uma questão, se você tiver no Guide em servidores, ela é mais complexa do que do Vaia para o Vaia,
Mas a melhor maneira de você estar conectado ao teu ambiente, se você tem o Guide, é fazendo essa evolução como vocês fizeram, de uma vez do Guide para o Vaia e aí evoluindo em cima das versões. Isso você vai estar muito mais integrado, muito mais adequado à arquitetura atual, né? E até como usuário, se eu for pensar, se eu tenho Hoje em dia, os bancos estão tendendo a ir para a nuvem cada vez mais. Se eu ainda tenho toda a minha estrutura num servidor apartado, é muito difícil que eu tenha as informações tão atualizadas quanto elas existem na nuvem num outro servidor. Então, o fato de eu conseguir estar conectado na nuvem, a informação nasceu, é uma questão de permissão que dura minutos, se a pessoa, né, puder me atender rápido, e eu já tenho a informação disponível no SaaS para usar. Então, esse ganho também de velocidade no dia a dia faz toda a diferença. Deixa eu te fazer também outra pergunta sobre democratização, porque cada vez mais você não vai ter só modeleiro, né? Só gente, só programador no time, você vai ter que incorporar a parte analítica para todo mundo, né? Como que isso é feito? Porque hoje o SaaS Vaia, uma das grandes vantagens é o point and click, né? Que você consegue trabalhar bastante arrastando caixinha, né? E aí você não deixa uma área de negócios refém de programação. Como é que você vê isso, essa questão da democratização? Como é que o BTG olha isso? Você pode contar um pouco? Claro, das pessoas da nossa área de modelagem que usam SaaS, todas programam e gostam de programar em SaaS, então a gente acaba usando bastante a parte de código mesmo. Mas isso é um dos pontos que, mesmo a parte de código, ela já é mais simplificada. O point and click, quando a gente vai pensar em outras áreas, por exemplo, para políticas, já começa a fazer bem mais sentido. Eu já vi processos, aí geralmente processos legado, mas processos legado que são completamente point and click e não dependem muito ali de alguém, um código, uma revisão de código. Então, eu entendo que ajuda muito a democratizar, porque você realmente não tem tanto essa dependência. Cada pessoa programa de um jeito, então mesmo que as pessoas saibam programar... diferentes linguagens também, né? Exato. Então, com o Vaia, com suporte de Python também dentro, então dá ainda para misturar muita coisa. Com o point and click ajuda muito a democratizar. E o que é que você vê como próximos passos? Aí, agora que vocês estão no Vaia 4, rodando, o que é que você vê daqui para frente? Eu acho que agora, na linha um pouco do que o Salama falou, essa questão de hiperpersonalização vai ser um tema recorrente. E eu sinto que cada vez mais a gente está recebendo muito mais dados. Por pegar um exemplo claro, por exemplo, Open Finance, que é um mundo novo de dados, só que vinculado a um consentimento. E aí o que eu sinto muito daqui para frente é que não só você vai conseguir esses consentimentos, quanto melhor a oferta você vai conseguir para o cliente, mas quanto mais tangível for para o cliente aquilo que você está oferecendo em troca do consentimento. Então, hoje em dia dá para pedir consentimento de diversas coisas, mas o cliente tem que ter uma motivação muito clara para pedir. E para a gente conseguir trabalhar com esses dados, a gente precisa estar muito bem alinhado em o que a gente vai oferecer em retorno. Então, eu sinto muito que a gente tem esse mar de informações novas chegando, mas que a gente precisa estar muito bem preparado para já oferecer de volta, senão a gente não vai ter, de fato, acesso a isso. Quer dizer, a tecnologia está aí, vocês conseguem usar esses dados, cada vez mais dados, mas precisa entender como é que isso funciona para o negócio e para o cliente, né, no fim das contas. E dado que a gente está agora com questões de consentimento cada vez mais no nosso dia a dia... realmente a gente precisa ter, não pode ser uma promessa lá no céu, tem que ser alguma coisa muito palpável para o cliente para ele conseguir, para ele ter o interesse e ter a motivação de passar essas informações para a gente. Eu vou fazer uma pergunta também, então, em cima de tendências mesmo, assim, olhando a evolução tecnológica e aí tendo os fundamentos de crédito bem claros aqui, me parece, sei lá, talvez em 5 anos, talvez um pouco mais, a gente já tenha disponível todas as tecnologias para que tenha uma automação absoluta de uma área de crédito. Hoje ainda você tem muitas decisões de créditos em valores mais volumosos, que precisa de intervenção humana, a mesa investigadora, tudo isso, né? Como é que você vê? Você acha... Porque aí eu acho que, assim, depende muito de quanto vai custar, aí vai depender da cultura das pessoas, né? De adotarem isso, de conhecimento. Queria ouvir um pouco, como é que você vê isso? Você acha que vai ter uma automação absoluta? Você acha que vai ter muito tempo de intervenção humana? Como é que é? Eu acho que a automação absoluta é muito difícil, porque mesmo quando a gente pensa nos modelos hoje, e são dos pontos, mesmo para pessoas mais voltadas para uma carreira técnica,
é muito importante entender do business em si. E quando a gente fala disso, eu posso automatizar um processo completamente, posso fazer um modelo com inteligência artificial mais avançada possível, mas naqueles pontos que a gente bate que eu tenho que ter consistência das informações originais, tenho que garantir que o output do meu modelo não tem viés, que eu estou sendo ético no meu processo, e até que as informações fazem sentido no âmbito do business mesmo. Então eu posso ter variáveis que respondem super bem em termos de poder preditivo, mas que não fazem sentido para o business. Seja porque a minha amostra está enviesada, seja por N outros motivos. Isso dificilmente a gente vai conseguir automatizar. E a gente vê esses casos no nosso dia a dia até com certa recorrência. Então eu acho que com inteligência artificial a gente consegue automatizar muita coisa. Se a gente pensar em generativa, a parte de oferta e comunicação eu acho que tem um espaço muito grande para automatizar, mas pensando em crédito especificamente, eu ainda não acho que seja tão extremo assim. E na área de crédito, vocês têm que inovar, mas também sempre olhando para todos os riscos, para a reputação. Como é que isso é possível para você equilibrar essas duas coisas? A gente tem constantemente essa demanda de inovar mais, mas tomar cuidado para não perder a mão, né, e acabar passando um pouco do nosso apetite ao risco, vamos dizer. O que a gente busca sempre fazer, isso de uma forma geral para tecnologia, quanto informações novas, variáveis, todo tipo de dado novo, a gente está sempre muito aberto para entender o que as empresas especialistas estão fazendo, o que elas estão fornecendo, quais são as novidades. E não tem muito como fugir de um teste. Então, se a gente falava que vamos fazer um teste AB, hoje é quase como se a gente fizesse um teste AZ, né? Porque são tantas informações que a gente tem que fazer diversos testes. Mas a gente também não pode perder a mão e lembrar que eu preciso ter um grupo de controle, garantir que eu estou conseguindo ver se aquele dado novo realmente está trazendo um ganho. Então, mesmo tendo muita informação, acho que hoje é muito mais você entender o que está sendo ofertado, procurar o que parece fazer sentido para o seu público e aí realmente testar e ir seguindo para ver o que faz mais sentido. E nessa linha, o SaaS fala bastante com o mercado, com os clientes, sobre inovação responsável, né? Que é uma preocupação. Como é que tem sido as suas conversas em relação a isso? Assim, a gente teve o Febraban Tech na semana passada e eu achei curioso, você circulava lá pelos stands e pelas conversas e 100% dos stands, né, das pessoas falavam de IA generativa, né? Então, é uma coisa que todo mundo tem que ter, um pouco do que eu comecei falando, que isso até quem falou foi o Guerra do Itaú numa palestra entre os CIOs, estava também o Christian do BTG, que veio essa demanda, né? Ele massificou para todo mundo, né? Todo mundo hoje faz o uso, então, TI, eu quero usar esse negócio, né? Só que tem uma questão que isso ainda está sendo utilizado muito mais internamente para ganhos de eficiência operacional, por exemplo, do que, de fato, para o cliente final, né? Pela questão ética, pela questão de segurança, né? Então, o que eu vi o Christian falando lá do BTG, que são vários testes de vários pilotos para fazer uma hiperpersonalização, por exemplo, para sugestão de investimentos. Imagina, você tem uma máquina que ela não vai só prever o que ela tem dentro de uma opção, ela vai criar um novo menu para você, né, com algumas premissas, e, né, isso acho que é uma coisa fantástica. Mas o que eu ia falar sobre segurança, voltando, é isso, né? Ninguém ainda, de fato, está tirando valor significativo com o cliente final. Todo mundo ainda tem uma responsabilidade, né? E se eu for falar do SaaS aqui, um pouco do posicionamento do SaaS, eu acho que o SaaS ele foca em dois temas principais, né? Que as ferramentas que a gente está desenvolvendo e a maneira que a gente encara. Um eu preciso garantir essa governança, essa segurança, então o LLM sozinho não faz nada, você precisa ter, de fato, uma orquestração, uma explicabilidade. Então, a gente tem hoje o SaaS Vaia voltado para a IA generativa, que faz essa coordenação entre os LLMs, que você vai conseguir explicar exatamente o que você está tendo de resposta. A segunda parte que eu queria comentar é a democratização através dos copilots, né? Então, como a gente falou, não é todo mundo programador, ou você precisa ter conclusões sobre os dados que estão lá.
Então, cada vez mais, a gente tem incorporado os copilots dentro das soluções. Já são vários que a gente tem, ainda não é de toda a gama de produtos, mas é algo que tem trazido um grande benefício para os clientes, né? A gente ainda também não tem um volume... já vendemos... Não, a gente ainda também tem essa mesma preocupação de colocar coisas que estejam 100% aderentes, né? E tem o último ponto que eu queria comentar, que é o Data Maker. O que é isso? Hoje o SaaS tem uma ferramenta de criação de dados sintéticos. Dados sintéticos é um conceito já bastante consolidado, mas o dado sintético, de uma forma explicável, através de point and click, que esteja democrática e sendo utilizada por todos, é algo que a gente está apostando bastante, né? Então, em situações que você não tem dados suficientes, você tem problemas de privacidade de dados, você tem dificuldades em fazer determinadas modelagens, os dados sintéticos eles podem ajudar muito. Então, esse é um pouco de como o SaaS também está se posicionando com relação à IA generativa. Nesse ponto que você falou, por exemplo, se a gente fala de mudanças climáticas, é um assunto que a gente não tem tantos dados históricos que a gente possa confiar, porque está tudo mudando muito rápido. Na hora de conceder um crédito, vocês podem levar em conta isso, podem usar, já estão usando ou podem usar futuramente dados sintéticos nessa linha? Hoje a gente não usa, mas falamos sobre isso, inclusive, essa semana, sobre dados sintéticos, porque a gente estava comentando de uma amostra que a gente tinha para fazer um modelo e a taxa de default que a gente tinha era menos de 0,5%, ia ficar muito difícil modelar com aquela variável resposta. Mandei um comentário solto, assim, e se a gente tentar alguma coisa com dados sintéticos? Ficou no ar, vamos ver os próximos capítulos. Uhum. Mas, realmente, assim, faz muito sentido quando a gente pensa exatamente nesse tipo de público que tem um evento muito raro. Faz todo sentido para fraude, por exemplo, pode fazer muito sentido que a gente tenha uma incidência muito baixa. Então, para esses tipos de modelagem é algo que faz muito sentido, geralmente ajuda bastante na modelagem. A gente espera que não tenha uma outra pandemia, né? Por exemplo, a gente... mas numa pandemia, por exemplo, como aconteceu, como é que você faz uma modelagem de crédito, né, numa situação totalmente atípica, né? Sim. Fazer análise de estresse também, né? Stress test, enfim. Então, acho que são importantes pontos, né? Acho que a gente pode aproveitar aqui a sua vinda também, Pedro, para falar um pouco de carreira. Como é que você se vê em meio a tantas mudanças? Como é que você se mantém atualizado? Que dica que você dá para quem está nessa área também, ou para quem quer trabalhar com SaaS, por exemplo, para conseguir se manter atualizado em meio a tantas mudanças? Eu acho que, retomando um pouco o que a gente comentou, esse ponto de você estar sempre aberto para entender como... você pode estar numa empresa, mas naturalmente você tem empresas especialistas em determinados assuntos. E você só tem a ganhar entendendo o que elas têm para oferecer. Então, você está aberto a esse tipo de troca de informações é super positivo. E, de novo, sempre ficar com o pé no chão ali para também não sair abraçando o mundo, senão você não consegue... você vai ter muita informação, mas não vai conseguir fazer nada com ela. Em termos de carreira, aquele ponto também que a gente comentou, mesmo um profissional que vai querer usar uma ferramenta de analytics super avançada ou que quer ter uma carreira um pouco mais técnica, ele entender do business é muito bom, porque geralmente isso torna ele muito mais propositivo do que reativo. Então, a gente vê que as pessoas que trabalham com a gente de tecnologia, que têm um conhecimento melhor do business, quando eles estão fazendo, por exemplo, algum modelo, então quando surge alguma demanda de inteligência artificial para o time de tecnologia e eles entendem um pouco mais da dor do negócio, já vem uma solução muito mais direcionada, que realmente resolve o problema. Porque senão acaba sendo uma coisa extremamente técnica que faz sentido estatístico, mas não faz sentido para o negócio. Então isso acaba... Mesmo que você queira ser extremamente técnico, você precisa ter uma boa noção do negócio, isso ajuda muito. E aí, tendo ferramentas que ajudam você a não precisar ser tão técnico e chegar em soluções boas que resolvem, de fato, tem impacto no negócio, combina super bem. Você acha, assim, até pouco tempo atrás tinha uma demanda gigante por programadores, né? Enfim, tinha um déficit de pessoas, acho que ainda existe, né? Daqui a um tempo, a programação tende a ficar cada vez mais automatizada também, né? Acho que, como tudo, se você tivesse um filho ou alguém para direcionar, você recomendaria
que fosse para programação ou mais para soft skills ou uma combinação? O que você vê mais? Eu acho que eu seria sempre para combinação, tendo a tentar ponderar um pouco mais isso, porque eu acho que mesmo até hoje tem muitas soluções, por exemplo, no SaaS que eu uso, que eu poderia fazer point click, claramente a solução está pronta, mas eu prefiro fazer na programação, até por uma questão de eu poder manipular a base um pouco antes, eu conseguir fazer um processo anterior e alterar algum detalhe rápido. Então tem algumas coisas, vai um pouco do pessoal também, né? Mas tem algumas coisas que eu ainda acho que a programação ajuda bem. E querendo ou não, são humanos usando. Então, por mais que esteja completamente automatizado, ainda pode ter um peso para as pessoas terem uma preferência ainda por programação. Se for pensar até o Vaia, a primeira vez que eu usei o Vaia, a minha resposta automática foi, putz, não sei mais mexer porque eu conheci o guide, né? E agora eu já nem lembro mais como abre o guide. Então, é natural, acho que tem um pouco desse processo. Acho que cada vez menos, como você falou, a tendência é automatizar mais e você precisar de menos esforço de programação, mas zerar eu acho muito difícil. Vai estar mais até na lógica, na estratégia. Você vai perder Com menos certeza. tempo, acho que massacrando os dados, né? Fazendo data quality e tal, e mais entendendo mais a lógica, mais o negócio, mas para isso você também vai ter que entender dos dois lados, né? Também o que está por trás ali da loja, não simplesmente aceitar o que está vindo aí, né? Sim. Então acho que é um bom caminho mesmo. E de qualquer forma, acho que para todo mundo, hoje em dia, que atua em qualquer área, até em marketing como eu, tem que ter uma certa alfabetização em dados, né? E como você falou, está cada vez mais democratizado o uso de analytics, então acho que é uma skill importante em todas as áreas, né? Sem dúvida. Então você acaba se tornando refém, né? Você não consegue, você precisa de alguém, você fica com uma dependência muito forte de alguém para conseguir manipular um conjunto de dados para algo que é você que tem interesse em fazer. Então, realmente... E assim, não é só numa concessão de crédito, num banco, né? Ou então marketing voltado para negócio. Na verdade, acho que todo mundo deveria saber, por exemplo, usar um chat GPT. Eu acho que você tem uma série de... Você não pode virar refém, claro, mas assim, tem muitas alavancas ali, desde a parte de criatividade que você pode ter, checagens que você pode fazer... automações que você pode fazer, enfim, tem ferramentas hoje à disposição que é uma pena não usar, né? Para qualquer coisa que se faça, tem muito valor, eu acho. E agora, para fechar, queria que vocês fizessem um fechamento aqui de tendências, de dicas, do que vocês veem para o futuro, só para a gente finalizar o nosso papo. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é melhor do que eu falar qualquer coisa, trazer alguém que está utilizando a nossa solução mais atual, mais moderna e mais compatível com as arquiteturas hoje do Banco BTG, por exemplo, a arquitetura do Banco BTG. Como mensagem aqui, eu acho que primeiro, a inteligência artificial e a generativa, elas são tecnologias que vão transformar completamente, já têm transformado, mas elas devem ser utilizadas da forma correta, com a segurança correta, com a governança correta, né? Isso acho que é um primeiro ponto. Segundo lugar, eu diria que assim, o SaaS é uma empresa muito voltada hoje para essas tecnologias e para que, de uma certa forma, agilize e democratize todos esses tipos de tecnologia, de inteligência artificial. O SaaS já faz inteligência artificial há 50 anos, né? Esse mês foi aniversário de 48 anos do SaaS. Então, eu acho que o SaaS vai fazer parte... já temos hoje tantos usuários, né? Essa modernização ela vai fazer parte, vai acompanhar já todos os bancos, como a gente já tem hoje acompanhado. E a ideia é que a gente possa possibilitar os bancos tenham o melhor uso possível dos dados na arquitetura hoje já concebida, mas que traga muito mais valor e esteja muito mais, enfim, contendo todos os possíveis riscos de utilização dessas novas tecnologias. É isso que a gente quer, estar mais próximo dos parceiros e muito próximo do BTG, que é um banco espetacular e que é entre os grandes bancos do Brasil, cada vez crescendo mais e fomentando o crédito, que é algo tão importante para o nosso país. Eu acho que, concordo 100% com o que você falou. Eu acho que é muito nessa linha, tendência agora, especificamente para o mercado de crédito,
eu vejo muito como essa nova chegada de dados que não eram nem considerados antes para crédito. E aí crédito acaba, não exatamente, mas crédito acaba também sendo uma área geradora de informações para outras áreas. Então, eu estou trabalhando agora com dados que, como não faziam parte de crédito, os modelos que eu gero, por exemplo, acabam sendo muito utilizados por outras áreas. Então, tem uma dinâmica mais cross, bem relevante no dia a dia. E, de novo, ter sempre essa questão que, apesar de a gente estar modernizando tudo, da gente estar trocando por algoritmos novos, por inteligência artificial, por GenAI, a gente tem que sempre ter o pé no chão para garantir que os processos estão sendo feitos em conformidade. Acho que principalmente na área de crédito, a questão dos vieses é muito importante, né? E tem um impacto grande na sociedade, né? Com certeza. Então, imagino que é um ponto de atenção para vocês. Sim, sempre. É isso, gente. Obrigada, Salama. Obrigada, Pedro. Obrigado, acho que o papo foi bem produtivo, né? Deu para aprender bastante coisa. E até a próxima. Obrigado pelo convite. Obrigado, Carol e Pedro.